Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Geralmente nesse canal eu estou acostumado a analisar fan-mangás de Dragon Ball, mas no vídeo de hoje eu vim analisar algo diferente, uma fan-animação, chamada de Dragon Ball Deliverance. Mas é claro, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no hypar, que é muito importante, e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para contextualizar vocês, Dragon Ball Deliverance se trata de um Dragon Ball AF. E caso você não saiba, Dragon Ball AF é basicamente uma história que se passa depois de Dragon Ball GT. E justamente por se passar depois do GT, ele começa nos relembrando o que aconteceu na batalha final, com o Goku indo embora com o Shenlong. E depois da ida de Goku se passaram 8 anos, e a Terra estava em paz até que esses seres encapuzados acabaram chamando a atenção do Gohan e os outros, falando que eles precisavam da ajuda do Goku para derrotar um monstro com um poder invencível no planeta deles. E é aqui que apareceu o primeiro erro pra mim, porque o Vegeta tá com a mesma personalidade que ele tem no mangá do Super, porque ele fica desprezando o Goku e falando: não, vocês não precisam dele, eu sou o número 1, e isso não combina nem um pouco com o Vegeta do GT, mas eu vou deixar essa passar por enquanto. E os personagens ficam tendo esses monólogos internos até que eles finalmente vão pra lá e sentem essa presença maligna, que por incrível que pareça é o Broly. No caso, o de verdade. Com isso, Vegeta decide que vai ser ele quem vai enfrentar o Broly e já se transforma no Super Saiyajin 3. Só que enquanto o Vegeta tá lá lutando, o Piccolo acaba falando com o Gohan e os outros por telepatia, e explica que os aliens que pediram a ajuda deles na verdade eram os verdadeiros vilões, e que eles não poderiam ser confiados. E ao perceber que a sua maracutaia tinha sido descoberta, o cara encapuzado vai lutar contra o Gohan, enquanto os subordinados dele vão lutar contra os Guerreiros Z. E quando o encapuzado se revela, a gente descobre que ele é um Namekuseidin, e aparentemente o Slug trabalhava com ele no passado. Mas isso não importa realmente, porque os personagens vão começar a lutar. Eles têm uma luta até que interessante, mesmo com as limitações, mas o que eu realmente gostei de ver foi o Gohan apanhando. Até que ele tem um flashback onde ele reencontrava o Goku e usa isso de combustível para se tornar um Super Saiyajin 4. E olha só, já começou a demonstrar que é um AF, hein? Só que isso não dura muito tempo, porque o Gohan perde o Super Saiyajin 4 e morre. E eu digo morrer mesmo, porque não sobrou nem a alma do pobre coitado. Agora, já no episódio 2 você consegue perceber uma melhoria grande na animação, e isso é muito bom, apesar dela não ser tão consistente. O Broly e o Vegeta até começam a lutar nesse começo de episódio, mas a luta que realmente tem ênfase aqui é a luta do Ubi, que não só é muito bem animada, mas a gente descobre que ele possui um mini Majin Buu que ajuda ele na luta. Ele literalmente vira uma rosquinha, mas acaba se regenerando, e ele explica que ficou desse jeito graças ao treino dele com o Goku. E nós temos um flashback onde o Goku fala que o Ubi não precisa ser igual a ele, e na verdade ele precisa encontrar o próprio jeito de lutar. Só que o Ubi fala que tem medo da natureza maligna do Kid Buu. Pra mim, pessoalmente, isso não faz muito sentido, mas beleza. Depois do flashback, ele usa essa espécie de power-up com o poder do Majin Buu e o inimigo dele simplesmente desiste. Desiste literalmente, ele tira a própria vida. Só que o Ubi impede ele de arrancar a própria cabeça e pergunta o que está acontecendo. E nas suas últimas palavras, o Namekuseidin fala sobre um tal de Hydra que estaria vindo para destruir todos eles. E aí ele, se autocontrata para o Vasco. Então a gente vai para a visão do Piccolo, lá no outro mundo, onde a vovó Uranai tá falando que vai levar ele de volta para a Terra, mas ele fala que na verdade vai demorar um pouquinho para isso. E ele vai para um tal santuário Namekuseidin lá no outro mundo, onde ele se encontra com o cara que deu as informações para ele de que os outros Namekuseidins eram malignos. Só que ele precisa mostrar quem ele realmente é antes deles continuarem. Porém, a gente não vê a aparência dele, porque a gente volta lá pra Namekusei, onde tá a Pan e a Bra, falando com mais um cara encapuzado. Até que as duas se transformam em Super Saiyajin e a Bra usa esse traje, que provavelmente deixa ela mais forte. Só acho interessante que enquanto essas duas têm destaque próprio, o Goten Trunks tem que virar o Gotenks. Mas eu gosto do fato dele já começar apanhando. E por incrível que pareça, o inimigo deles não é um Namekuseidin. Isso aí. Só que mesmo tendo perdido o seu olho direito, o Gotenks ainda luta bem. E a luta deles é bem legal, na verdade. E mostra o quanto a animação disso aqui melhorou. Só que, como esperado, o Gotenks perdeu. Então a gente volta lá pro Gohan. E o que eu mais gosto nessa cena é ele falando quão patético o arroz é. Só que eu não entendi muito bem esse final não, pois ele arranca o próprio dedo e cria um clone Namekuseidin do Gohan usando a alma do mesmo. E é assim que nós vamos para o terceiro episódio.
episódio, onde o nosso camarada aí fala sobre como Namekusei poderia ser o maior planeta de todos. E que assim como o Gohan é o homem potencial, Namekusei é o planeta potencial. E quando nós voltamos para a Pan e a Bra, nós descobrimos o nome do Namekuseidin que elas estão enfrentando, chamado de Digger. E eu acho legal que esse cara luta de um jeito muito interessante até. Ele cria essa fumaça e se aproveita dos pontos cegos delas. Eu gosto muito quando fazem uma fã história onde as lutas não são apenas porrada. E isso aqui, meus amigos, é material de qualidade. Porém, no meio da luta nós vamos para um flashback da Bra, que eu pessoalmente não gostei muito. Que ela tá lá com a Xuxa, Bulma, e ela fala sobre como ela finge gostar dessas coisas de garota, quando na verdade ela gosta de coisas de ciência e sei lá o que. E não, cara, não. Se você quer mudar a personalidade da personagem, beleza, só não faz desse jeito que eu não curto muito não. Me lembra muito o Gohan do nada falando, eu não gosto de lutar. Mas enfim, voltando pra luta, o Digger parece que tem um olho semelhante ao do Granola. Só que a precisão dele é aumentada porque ele consegue ver a energia delas. Por isso a fumaça. E aí elas usam isso pra poder enganar ele, fazendo várias esferas de energia no lugar. E eu gosto que elas usam isso de estratégia pra poder tirar ele da fumaça. E quando isso acontece, a Pan decide que vai lutar contra ele no chão e a Bra pelo ar. E não tem muito o que dizer, né? O pobre do Namekuseidin foi mogado. Depois disso, a gente finalmente volta para a luta do Vegeta. E algo que eu tenho que elogiar aqui é a personalidade do Broly, porque ele mantém a mesma personalidade que ele tem no primeiro filme dele, e ainda lança umas frases de efeito muito legais. E como já é de costume, quando o Vegeta luta, algo tem que acontecer com o ombro dele. E eu gosto que eles falam disso como algo real. Além do mais, a animação impecável. Só tá melhorando com o decorrer dos episódios. Só que quando o Vegeta tá perdendo, ele mostra a cauda dele para o Broly. E isso aí eu achei meio estranho. Afinal, ele não precisa dela para se tornar Super Saiyajin 4. Que é o que acontece. Eu nem preciso dizer que o Broly foi mogado. Só que como estamos falando do Broly, ele vai ficando mais forte a cada segundo que passa. E isso leva o Vegeta ao seu limite, com ele usando a sua técnica nova chamada de lança real. Inclusive, muito maneira essa cena. Faltam técnicas novas e criativas para Dragon Ball. O Broly perdeu, obviamente, e o nosso vilão Namekuseidin aparece de novo. E a gente até mesmo descobre o nome dele, chamado de Comandante Daico. Ele explica o que aconteceu pro Vegeta, que já não tinha força pra fazer nada, e vai embora dali junto com o Broly. Que ele provavelmente vai fazer a mesma coisa que fez com o Gohan. Mas isso não importa agora, porque a gente volta lá pro Ubi, que tem esse mini Majin Buu que fala com ele e por algum motivo é o Super Buu, e eles acabam encontrando o cadáver do Gohan. O Buu usa os seus poderes para poder curar ele, mas ele não levanta. E é aí que o atual grande patriarca de Namekusei aparece, explicando que os outros Namekuseidins estão escondidos. Só que quando ele tenta curar o Gohan também não acontece nada. Então parece que o Gohan tá realmente morto. Ou pelo menos é o que eles acham, porque o corpo do Gohan tá vivo, só que a alma dele tá lá no outro Gohan, que decidiu interferir lá na luta da Pan e da Bra. A Pan obviamente não sabe o que fazer e fica lá apanhando pro Gohan, e a Bra não consegue acreditar que o Vegeta perdeu. E aí o Gohan Namekuseidin estava prestes a mandar a própria filha de Vasco. Porém, uma figura familiar aparece farmando aura. Damn it! E ele tá com um traje bem bonitão, só que a gente só vai saber o porquê disso no episódio 4. E o episódio já começa interessante, lá no passado do Daico. Basicamente o cara que tava falando com o Piccolo, que também é o Namekuseidin, vai falar sobre isso. O seu nome é Isturi, e usando a sua magia ele acaba mostrando pro Piccolo como que era a Namekusei há 500 anos atrás. E ela era extremamente tecnológica, realmente o planeta potencial. Não só isso, mas estava se tornando o planeta central do universo, de tão grandiosa que ela era, sendo muito mais avançada que os outros planetas do universo. E naquela época existiam 3 clãs de Namekuseidins diferentes. O clã Dragão, que era basicamente os Namekuseidins mais porradeiros, né? O clã Selador, que eles podiam fazer uma espécie de Mafuba, o que eu pessoalmente não sei se curto muito, porque tira um pouco do mérito do Mestre Mutaito, mas beleza. E o clã das Almas, que eles tinham habilidades que envolviam diretamente as almas dos personagens. E é o clã que o Daico é descendente. Só que ele começou a ter um pensamento meio paia depois que ele teve uma visão do futuro de Namekusei. Um futuro onde Namek seria ainda mais grandioso. E ele decidiu que para isso acontecer, eles precisavam ser tiranos e mostrar a sua superioridade aos outros planetas. Obviamente ele foi julgado por ter esse tipo de pensamento, porém o grande patriarca, no caso o antigo, decidiu que ele iria advogar para o lado do Daico.
Não porque ele concordava ou para deixar ele sair impune, mas sim porque eles queriam executar ele. E o grande patriarca acreditava que os Namekuseidins deveriam trilhar um caminho de paz, e por isso ele foi condenado a uma prisão perpétua. Só que enquanto ele estava preso, um dos líderes dos Namekuseidins acabou indo jogar de Vasco, e eles começaram a desconfiar uns dos outros, levando a discussões sem motivos e até mesmo racismo entre eles. Entre aspas, né? Eles estavam se julgando por causa do clã que eles eram nascidos. E tudo isso levou a uma guerra civil dos Namekuseidins, que para surpresa de 0 pessoas não resolveu nada e quase mandou todo mundo de Vasco. Com isso, o Sturi, o grande patriarca e o Daiko criaram as esferas do dragão, basicamente para trazer todo mundo de volta à vida. E quando eles voltaram, o grande patriarca tentou convencer eles com seu discurso pacifista, para que eles deixassem essa violência toda de lado e ficassem mais pacíficos. Só que o Daiko interrompeu ele e começou a falar que ele estava errado, que não sei o que, e eles decidiram então resolver isso em um duelo. E quem vencesse seria o guardião das esferas do dragão. Porém, mesmo sendo esse cara que fala tanto de violência, o Daiko perdeu e foi banido de Namekusei. E após vencer e se tornar o líder de Namekusei, o grande patriarca basicamente fez eles mudarem a forma que eles viviam. Então, sem mais tecnologias extravagantes ou vaidade, eles iam realmente viver mais como monges pacíficos. E eles realmente viveram numa paz por um tempo. O próprio planeta começou a voltar para o seu estágio normal, antes de todas essas mudanças criadas por eles. Até que aconteceu o fatídico cataclismo climático que mandou quase todos os Namekuseidins de Vasco. E por mais que não fosse 100% certo, Sturi criou um plano para deter o cataclismo, onde ele basicamente selaria tudo aquilo dentro de um artefato criado pelo clã da alma. E até deu certo, porém o Sturi perdeu parte da alma dele e morreu. Porém o cataclismo não era exatamente um desastre natural. Pelo contrário, foi tudo planejado pelo Daiko, onde ele basicamente usa uma arma chamada Hydra que iria mover Namekusei para sua posição original no universo. E todos aqueles desastres foram consequência disso. Ele ainda tinha aquele pensamento de que Namekusei tinha que ser o maior planeta do universo, por isso que o objetivo dele atual é desfazer o selo e usar a arma de novo. Mas mesmo depois de tanta conversa, o Piccolo ainda não entende porque que o Sturi precisa dele. Mas é basicamente porque, como eu falei, ele perdeu uma parte da alma dele. Então ele não pode ficar no mundo mortal ou usar os poderes dele. E por isso ele vai se fundir com o Piccolo, para que o Piccolo possa fazer isso. E sinceramente essa é uma forma muito maneira de dar destaque para o Piccolo. E é depois deles se fundirem que a gente finalmente volta para o Goten e Trunks, que ainda estão como Gotenks, mas conversando dentro da cabeça dele. E quando o Gotenks acorda, ele acaba fazendo 2 fantasmas dentro da água. Aí a cena corta para o monstro que eles estavam enfrentando, até que Goten e Trunks finalmente saem da água, dessa vez separados. E é sério, cara, a animação nisso aqui é de arrepiar. Não só a movimentação é boa, mas os ângulos de câmera e o impacto dos golpes, enfim, tudo. Mas o esforço dos Saiyajins não estava sendo o suficiente, então eles decidem criar um plano. E nessa última tentativa eles até que vão bem, fazendo até mesmo o monstro sangrar. Só que infelizmente ele perfura o bucho dos dois. Porém é aqui que fica genial a parada. Porque vocês se lembram que o Gotenks fez 2 fantasmas anteriormente? Quem estava lutando contra o monstro era na verdade os 2 fantasmas que o Gotenks fez. E no final os verdadeiros Goten e Trunks aparecem para dar o golpe no monstro. Essa cena foi absolutamente cinema. Mas o final desse episódio é o que mais me pegou, pois simplesmente o Goku finalmente aparece. Nesse caso o Goku mesmo, que foi embora com o Shenlong e tudo mais. Infelizmente é só até aqui que a história vai, porque o 5º episódio ainda está sendo feito. Olha, para esse veredito eu não tenho realmente muita coisa a dizer. E isso é algo bom, na verdade, porque eu me surpreendi positivamente. No começo o negócio tava legalzinho e depois foi ficando bom e ficou muito bom no final. Esse 4º episódio fez eu genuinamente voltar a ter esperança em Dragon Ball e nas obras de fãs de Dragon Ball. A animação é boa, a história é legal, a animação é boa, o design dos personagens é legal. Eu já disse que a animação é boa e principalmente essa animação conseguiu dar um destaque bom para os personagens secundários. Até a Pan conseguiu ficar minimamente interessante. Então eu acho que é isso. Espero muito que essa obra continue e que continue tão boa quanto já está. E que sirva de exemplo para muitos fãs que não acreditam no seu potencial. A gente pode ir longe pela obra que a gente ama. Mas enfim. Concordam comigo? Discordam?
Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar passando por um momento difícil, não pelas dificuldades da vida, mas sim porque você não consegue abandonar aquele hábito ruim, mesmo sabendo que está te prejudicando. Talvez você se sinta mal sem aquilo ou sente que não tem forças para abandonar. E realmente, talvez você não consiga abandonar esse hábito sozinho. Mas eu quero que você se lembre que aquilo que você não consegue sozinho, você consegue com Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Mas é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!